Nesse vídeo nós vamos falar de uma mulher que buscava por amor, aprovação, validação e reconhecimento, que tinha uma certa rivalidade com a própria irmã e que teve que descobrir que seu valor não estava em pessoas, e sim em Deus. Olá, está começando mais um vídeo aqui do Escrita Real e mais um vídeo também falando sobre mulheres da Bíblia. Eu estou de volta aqui para falarmos de uma pessoa muito especial que eu considero assim, que tem um carinho até no meu coração, porque a gente consegue se identificar muito com ela. Ela passou por coisas que nós mulheres muitas das vezes passamos, então é uma coisa que continua. E é uma história linda também, uma história assim de superação. E vamos lá, então vamos falar, sem mais delongas, vamos falar sobre Lia. Sim, Lia, esposa de Jacó, irmã de Raquel. Antes, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever no canal para ficar por dentro aí das novidades. Sim, vamos falar sobre Lia ou Leia, porque dependendo da versão fala um ou outro, né? Mas é a mesma pessoa. Bom, quem é Lia? Lia é irmã de Raquel, uma das filhas de Labão. Lembra? Falei um pouco sobre Rebeca no vídeo anterior. Rebeca, mãe de Esaú e Jacó. E Jacó, quando vai para casa do seu tio Labão, lá ele começa a trabalhar pro tio e tudo mais, e ele se apaixona pelas filhas de Labão, que é Raquel. E a Bíblia vai dizer que Raquel era muito linda, né? Em comparação a Lia, a Bíblia vai dizer que ela tinha olhos fracos ou baços, que está lá em Gênesis 29, 17. E enquanto a Raquel era muito formosa, né? Muito bonita. E Jacó vai se apaixonar por Raquel. Só que Lia era a irmã mais velha e o tio falou que não, a irmã mais nova não vai se casar enquanto a mais velha estiver solteira. Mas Jacó lá, a briga dele, falou, não, eu quero Raquel e eu quero casar com ela. Então Labão falou assim, tudo bem, quer casar com Raquel, então você vai trabalhar para mim por mais 7 anos. Então Jacó trabalhou por 14 anos para se casar com Raquel. Era amada dele. Só que no dia do casamento, no dia lá de fechar o acordo, né, de cumprir o acordo, o tio Labão, ele coloca Lia no lugar de Raquel, porque Jacó tava lá bebum, tava lá alegre, já tava meio inconsciente, sabe? E aí ele se casou com Lia, se deitou com ela, e aí ele acorda no dia seguinte e se depara com Lia e não Raquel. Pois bem, e aí começa a saga, a história de Lia. A Bíblia vai dizer, não, quer dizer, a gente dá uma deduzida que Lia amava Jacó. Por quê? Porque depois, Jacó vai se casar com Raquel e Raquel era estéril. Lia começou a dar filhos, ela deu o primeiro filho, primogênito, para Jacó. E o tempo todo a Bíblia vai narrando que ela vai dando filhos e ela vai dizendo, né? Ela vai afirmando, declarando, vamos ver se assim Jacó me nota, né? Vamos ver se assim Jacó, ele me ama. Então a gente entende que Lia ali, de alguma forma, tinha um amor por ela. Jacó, por outro lado, poderia ter raiva dela por, né, ter participado daquela fraude, digamos assim, do tio, né, do próprio pai. Então, assim, pode ser que ele tenha tido raiva da Lia, ou realmente, bom, eu não gosto dela, eu desprezo ela. E, de fato, ela se sentia desprezada. E a Lia, então, né, sempre falava quando dava luz, ela dizia, vamos ver se meu marido vai me amar, né? A Bíblia vai dizer, né? Por isso agora me amará meu marido, quando ela deu a luz a Rúben. Então, mais uma vez, ela deu a luz, Simeão, e aí ela dizia, agora desta vez se unirá a mim meu marido, porque ele deu à luz 3 filhos. Então, assim, ela tinha aquela esperança de a cada filho que ela concebia, que Jacó fosse notá-la. E quem não busca por isso?
e não busca ser amada ou ter atenção, reconhecimento de alguém, principalmente de alguém. A gente quer ser notada, principalmente por aqueles que nós gostamos, né, ou amamos. A mesma forma foi Lia. Enquanto isso, Raquel não dava filhos. Raquel era estéril. E isso tinha ciúmes, né? E ela dizia para Jacó, a Raquel, né? Dai-me filhos, senão eu morrerei. Então dá para ver ali que tinha essa rixa entre as irmãs, a rivalidade. Então, e aí Jacó brigava com Raquel, dizendo, por acaso eu sou, né? Sou Deus para e te pedir de frutificar, enfim. Então, gente, aí Raquel também deu a serva dela, fez a mesma coisa que Sara, que olha, toma minha serva, que aí dela vem, eu poderei ter filhos. Então, você vê aí como as histórias se repetem, né? Os erros. Então, Jacó teve também filho com a concubina, tanto de Lia quanto de Raquel. Só que aí, a determinado momento, a Lia, né? A Lia também deu a serva dela. Ela chegou, deixa eu ver se eu acho, que é muito interessante, quando ela dá a luz a Judá. Judá, se eu não me engano, era o quarto filho. E é interessante, gente. Eu até separei aqui, acho que até vale a pena você ter, né, na sua biblioteca, Deuses Falsos, do Tim Keller. E tem um capítulo que ele fala justamente sobre a idolatria do amor, né? Então, no caso, ele vai usar o exemplo de Lia. Ele vai dizer essa busca, essa insatisfação na área sentimental, essa busca por, né, realmente se sentir amada, só que no lugar errado, né, em pessoas que não vão dar o devido valor, né, amor que somente Deus pode dar. E ele vai falar justamente sobre a Lia, essa postura dela. Porque enquanto ela dava os filhos, né, ela tinha lá os filhos, ela o tempo todo olhava para Jacó, né, ela queria algo. E de repente, gente, não sei, a gente pode até deduzir, talvez ela também não tinha atenção do pai dela, talvez ela se sentia justamente desprezada, feia, em comparação à irmã dela. Então, veja ali se você não se encaixa um pouco, se você se identifica um pouco com Lia. Ela buscava tentava encontrar a felicidade dela, a verdadeira felicidade dela em pessoas. Só que aí, em determinado momento, né, ela vai dar a luz a Judá. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer, né, o Senhor viu que Lia era desprezada e tornou-lhe o ventre fértil. Então, o próprio Deus viu ali que ela era desprezada. Raquel, porém, era estéril. Então, Leia engravidou, deu a Rúben, ela deu a Simeão, contanto que ela dizia, né, vamos ver se agora meu marido vai me notar. E então, ela engravidou de novo, é o terceiro filho. Ela vai dizer o seguinte, olha, de novo, quarto, é mal, porque é Rúben, Simeão, Levi e Judá. Então, de novo engravidou e deu à luz um filho e disse, olha só o que Lia falou, desta vez louvarei o Senhor. Por isso, deu-lhe o nome de Judá e parou de ter filhos. Depois, ela acho que vai ter a Diná e mais alguns. Eu acho que Lia que mais dá filhos para Jacó. Olha que interessante. Então, ela estava buscando a aprovação, o olhar, né? Ela estava ali buscando a atenção de Jacó. E aí o Senhor viu, o Senhor notou, viu que ela era desprezada. E com isso tornou ela fértil. Porém, ela mudou. Ela finalmente ali deu uma iluminação de Deus, de fato, né? Houve ali uma iluminação. Ela passou a não olhar Jacó, e sim o Senhor. Porque ela fala, desta vez eu louvarei o Senhor. Então não vai ser Jacó que vai preencher o meu vazio, e sim o Senhor. É Ele que vai me dar a plena, a verdadeira
alegria e satisfação. Então mudou, de repente mudou. Talvez ela ainda buscasse isso em Jacó, mas olha que interessante como ela muda a sua declaração. Tim Keller vai dizer que esse foi o grande avanço nela, né? Ela é realmente uma pessoa, ele vai dizer que ela é a única que passa por um avanço, um progresso espiritual, embora isso ocorra no fim, a gente não sabe quanto tempo. Mas olha só, né? Olha o que ela vai dizer. Olha, uma das coisas que os estudiosos de hebraico notam que em todas as suas declarações lhe apela para o Senhor, ou seja, ela o chama pelo nome de Yahvé. O Senhor Yahvé viu minha aflição. Como ela conhecia Yahvé? Como ela conhecia o Deus? Porque a Bíblia, olha, Elohim, ela era a palavra hebraica genérica para Deus. Então, todas as culturas da época tinham apenas uma ideia geral de Deus ou de deuses, mas Yahvé era o nome de Deus que se revelara a Abraão e mais tarde a Moisés. Então, quando fala Elohim, é um Deus, mas quando fala Elohim e Yahvé, é o Senhor Deus, a forma como Deus se apresentou a Moisés e a Abraão. Então, o único jeito de Lia se lembrar sobre Yahvé era se Jacó já tivesse lhe contado acerca da promessa dirigida ao avô dele. Então, portanto, apesar de seus conflitos e confusão, ainda assim ela buscava um Deus pessoal de graça. E aí ela faz essa menção. Desta vez, louvarei Yahvé. Então, realmente ali foi uma virada na vida de Lia, acredito eu. E olha que lindo, né? Então, se você mulher hoje, busca por reconhecimento, por validação, por amor, realmente de pessoas, você tá buscando no lugar errado. Você tá querendo preencher um vazio. Eu vou te falar, e pode ser muito clichê, mas só Deus preenche esse vazio. É um amor interno, assim, é algo dentro de nós, o interior, que realmente é um vazio, é uma insatisfação, que a gente vai buscando em coisas e pessoas aquilo que só Deus pode dar. Então, a partir do momento que você começa a buscar aquele que é a fonte de todo amor, aquele que é o amor, aquele que se entregou por você, aquele que verdadeiramente te criou, te formou, te conhece do teu interior ao seu exterior, sabe quantos fios de cabelo você tem. Então, aquele que se entregou por você, morreu por você, só ele pode te preencher. Só ele pode alegrar o seu coração, uma vez que você busca nele essa fonte de alegria, essa fonte de amor. Eu vou te dizer, minha amiga, minha irmã, realmente, à medida que você vai buscando o Senhor, Deus ele vai te preenchendo com a sua presença. Ele vai ali te ensinando, sabe? Tendo um relacionamento contigo, e você vai vendo, puxa, o que são as outras coisas comparadas ao Senhor. Foi essa virada de chave que Lia teve, e eu quero que você tenha também, se você está ali querendo ser amada. E aí, para finalizar, né, vamos ver aqui para o vídeo também não ficar muito longo. Deixa eu ver se tem alguma coisa que fale, né? Então, eu falei isso e tal. E ali, então, ela foi vendo que a fertilidade dela, o fato dela gerar, estava ali o quê? A sua fonte de valorização. Ela ali estava sendo valorizada. Bom, olha, eu não estou... Porque naquela época, as mulheres que davam filhos eram consideradas graciosas por Deus. Consideravam que Deus derramava graça sobre eles. Então, era uma forma de o quê? Olha, eu sou honrada por Deus, né? Eu sou vista, sou lembrada por Deus. Então, ela se apegou a essa maternidade, essa fertilidade, para dizer, olha, eu tenho valor. Eu não sou qualquer mulher, porque eu posso gerar. E por isso que Raquel se angustiava. Por isso que ela dizia, eu quero ter filhos também. Porque ela também, Raquel,
se sentia desprezada. E olha só que interessante, né, gente? Uma tinha o amor de Jacó, porém não dava filhos e estava insatisfeita. Outra não tinha o amor de Jacó, mas dava filhos e estava insatisfeita. A gente vê aí que a nossa satisfação, primeiro, antes de tudo, deve vir do Senhor. Porque as circunstâncias da nossa vida, elas vão nos abater, elas vão nos entristecer, mas elas não podem realmente ali ocupar o lugar de Deus no sentido de, eu só vou ser feliz quando eu tiver isso. Eu só vou ser feliz quando a minha vida tiver, olha, maravilhosa. Não. Apesar de estar assim, passando por essa situação, eu estou feliz porque o Senhor está comigo. É essa mudança de mentalidade que a gente tem que ter. E ali também a gente vê essa rivalidade, essa competição entre duas irmãs, né? Uma ali querendo ser melhor que a outra, né? A Bíblia também não vai dar detalhes, mas dava para ver ali essa rixa. E aí também a busca por propósito além do relacionamento. Então, embora a Lia buscasse pela essa atenção de Jacó, ela percebeu que ela foi vista pelo Senhor, né? Que ela não foi abandonada. Então, quantas de nós mulheres também nós buscamos propósito em cada área da nossa vida? A gente deve ter sim esse propósito, mas ele não pode ser o maior do primordial, que é amar ao Senhor, é ter um relacionamento com Deus, é ter tempo na presença de Deus e conhecê-lo ainda mais. E isso que a gente não pode perder, esse foco. Espero que você não precise aprender dessa forma, né? Para entender que só o Senhor pode satisfazer o teu coração, a tua alegria. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E antes, para complementar, já que estamos falando sobre isso, de querer ser amada, sentir valorizada, tem o nosso e-book que fala justamente sobre isso, gente. Os relacionamentos, tanto pessoal, conosco, com Deus e com o próximo. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou desse conteúdo aqui do vídeo, então vê lá no e-book, dá uma olhada, que eu tenho certeza que você vai gostar também. E continue nos assistindo. Também assista os vídeos da Vivi, que estão muito bons, que ela também está falando muito bons. Estão sendo muito bons. E ela também está falando de outras mulheres ali. E eu acho que ela falou sobre Raquel, hein? Acho que já saiu um vídeo sobre ela. Vamos, sei lá, dá ali uma olhada. Tchau, um grande beijo e até o próximo vídeo.